Vem cá, aposto que tem dias ou tem momentos do seu dia em que você se prepara para tomar um café sozinho, uma canecona de café, ou no final do dia, uma taça de vinho, ou antes do banho, você coloca óleos essenciais na banheira, acende uma vela para ler um livro, passa uma máscara no rosto ou nos pés. Que mais? Faz um tempo de meditação. Nada para comemorar, para celebrar, nenhum momento diferente ou único, mas incorporando isso na sua rotina. Simplesmente porque você está afim de desacelerar, de fazer que aquele momento de pausa, aquele ritual inserido no teu cotidiano, no teu dia ali, te traga pequeninos momentos de prazer, de satisfação, de desacelerar. Por isso que hoje, no episódio do podcast Tendências de Mercado e Consumo, eu vou falar com você sobre rituais. Entre velas, pausas e pequenos prazeres. Como eles ajudam a manter nossa saúde mental, não é? Poxa vida! Um banho gostoso de imersão, alguma coisa que você faz entre uma tarefa e outra, né? Um momento que você dá uma pausa e levanta e dá uma esticada e toma um chazinho, ou liga para alguém, ou se cuida, né? Que é tão importante. Eu tenho pensado muito sobre isso. Nesses pequenos momentos que a gente precisa se dar durante o nosso dia. Essas pausas tão necessárias que, sem culpa, tá? Sem culpa. Nossa, eu tinha que estar fazendo isso. Nossa, eu tinha que estar fazendo aquilo. E estou aqui me dando ao desfrute, né? De tomar esse café, essa caneca, olhando lá para fora. Se permita, gente. Porque nesse mundo onde tudo ficou muito rápido, muito automático, muito otimizado, tá chato, né? A gente precisa cada vez mais dessas pequenas cerimônias para atravessar o nosso dia. Porque talvez a vela seja muito mais do que uma vela, um chá muito mais do que um chá, né? Um cuidado com você, com a casa. Não é rotina simplesmente. Ele está ganhando uma outra camada, né? Uma camada de intenção, de conforto, um espaço de uma reorganização muito mais emocional do que racional, e a gente está precisando disso, tá? Não estou falando de grandes transformações, nem daqueles rituais glamurosos que cabem naquelas estéticas perfeitas. Estou falando de coisas assim, de você comprar uma sobremesa gostosa num dia difícil, de você tomar café na sua caneca favorita. Eu sou dessas, eu tenho a minha caneca favorita. Tenho dezenas, mas aquela, quando ela tá na máquina de lavar, eu fico, queria aquela caneca. Da música certa para trabalhar, para fazer outra coisa, vou confessar para vocês um ritual que eu tenho. No almoço de domingo, para cozinhar no domingo no almoço, eu coloco uma playlist do Bee Gees. Se você não conhece, recomendo. Bee Gees, amo. Faz parte do ritual de cozinhar no domingo. Então, assim, pense naquela pausa curta. Qual que é a sua? Me conta. Que faz com que muda tanta coisa e não é, e sem culpa, tá, gente? Pensar isso no prazer. E isso tudo não é simplesmente um desabafo aqui com vocês, mas é uma das tendências mais interessantes desse ano e dos próximos, que é a valorização de rituais cotidianos, pequenos prazeres, gestos que parecem simples, mas que ajudam a dar sentido, ritmo e abrigo para essa vida contemporânea louca. Eu confesso para você que eu tô louca de vontade de escrever carta. Papel de carta, colocar no envelope. Alguém quer uma carta minha? Eu tô louca para escrever carta e trocar cartas. Vamos fazer isso? Quem quiser receber uma carta minha, me manda o endereço aí. Vamos fazer carta? Vamos trocar carta? Acabei de ter essa ideia. Acho maravilhoso. Mas talvez tenha uma razão mais profunda para isso tudo. Já estou me divagando aqui, devaneando, né? Tanta
coisa fora do nosso alcance, talvez aquilo que possa ser escolhido, repetido e intencionalmente ajustado por nós tem um valor, que é o jeito da gente começar o dia. Eu começo com as minhas páginas matinais. O clima da casa, a bebida do final de tarde, aquela pausa possível, né? E esses rituais também falam de autonomia, de uma vontade de retomar algum conforto pessoal em meio a toda essa sobrecarga, essa instabilidade, né? A gente não precisar correr o tempo todo. Então eu vou falar sobre isso hoje. Então seja mais bem-vindo, né, a mais um episódio do podcast Tendências de Mercado e Consumo. Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Célia Linsingen. A gente está na 5ª temporada. No YouTube a gente está no 4º episódio, mas eu tenho mais de 100 episódios no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, na Amazon Music, tá? Então, se você, e no meu site, celialinsky.com.br, estão todos lá também. Então, se você curte entender como que essas tendências podem nos afetar como marcas, principalmente, mas também falo lá do pessoal, né? Porque eu não consigo me separar disso. Vem aqui comigo. Os episódios são quinzenais, tá? Sempre às quintas-feiras, dias de Júpiter, que o benéfico, o expansor maravilhoso. Mas vamos lá. Então, como marcas, então eu vou falar hoje sobre como marcas, produtos, experiências estão entrando cada vez mais nesse território dos rituais, né? E tem uma tendência que é a Tiny Joys, que são pequenas alegrias, né? Tiny, pequenininhas alegrias, que está virando um sinal tão forte do nosso tempo. E como essas velas, chás, rituais, né, que fazendo parte de rituais estão entrando, estão revelando muito do nosso tempo, do que a gente é, do consumo, que está cada vez mais distante do funcional, né, e está nos ajudando a regular. E por que está isso tudo acontecendo, né, essa volta da ritualização? É interessante, né, quanto mais caótico está o nosso tempo, o nosso dia, mais a gente sente falta e mais a gente busca. E eles vêm como uma repetição, um cotidiano. O conforto vem do café na mesma xícara, da luz mais baixa no final do dia, do banho que sinaliza que o dia acabou, daquela vela acesa, daquele óleo essencial, né, de preparar o quarto para dormir. Talvez isso seja uma pista super interessante do nosso tempo, né, onde essa automação, essa aceleração, um monte de gente decidindo, um monte de IA decidindo um monte de coisa por nós, a gente precisa ter esses momentos que, opa, mindfulness, mentalidade, eu estou aqui vivendo o meu dia, eu sou a Célia e eu estou me sentindo aqui. Então tem muito a ver com essa mudança de excesso, esse cansaço de excesso que tem nos assoberbado, né? Essas várias formas que tem de nos comparar. O fulano tem mais seguidores, tem menos seguidores, aqueles padrões prontos, aquelas pessoas perfeitas. Aquela obrigação de viver do jeito certo, até como você cuidar da sua saúde tem. Então, sabe, vamos manter práticas simples, íntimas, que elas nos dão estabilidade. Então, vamos lá. A Mintel, nas previsões globais para 2026, ela mostra uma sociedade em que a automação e a fragmentação social vem enfraquecendo parte da cola das interações humanas mais espontâneas. Então vai ficando meio rarefeito. Então tudo aquilo que recompõe, que ajuda a recolar, que compõe proximidade, cuidado, presença, significado, intimidade, começa a fazer sentido, mesmo que comece num gesto banal. A WGSN também vai para um caminho parecido com uma outra linguagem. Ela diz que os consumidores estão gravitando, adoro esse verbo, em direção a produtos e experiências que tranquilizam em vez de agitar, que reduzem fricção em vez de aumentar ruído, em vez de espetáculo, que dão apoio, sabe? Então aquela coisa menos para impressionar e mais para amparar. A Euromonitor, né, tem a Comfort Zone, que é uma tendência muito repercutida, né, neste ano, que as pessoas estão transformando suas casas, suas rotinas, criando pequenos santuários restauradores, buscando conforto sensorial,
textura, luz, aroma, então novas camadas de importância, velas, aromas, a manta, a louça, a iluminação, a bebida quente, tudo isso entra como uma infraestrutura emocional do cotidiano, né? E uma própria mudança no senso de bem-estar. O Global Wellness Summit apontou que para 2026, uma reação ao excesso de otimização, né, que está nos corroendo. Então, muitas métricas, muitos hacks, muitos protocolos. Gente, o autocuidado virou quase que performático. Nossa, tá difícil, tá ficando chato. Então, tá começando de novo a ganhar uma força para a busca pelo prazer, por experiências que façam sentido humano. Então, práticas mais sensoriais, relacionais e emocionais, tá? Então, rituais mesmo, sabe? Sem passo 1, passo 2, passo 3. Que chatice. Exemplos concretos, vamos usar a Trend Watching aqui, que ela destacou recentemente a ação Iftar at Hours, da IKEA no Reino Unido. Eles criaram espaços temporários para que muçulmanos pudessem pausar o trajeto nas lojas, né? Rezar e quebrar o jejum com conforto durante o Ramadã. O que torna esse caso tão interessante é assim, a marca, ela não buscou uma experiência instagramável qualquer. Ela entrou no ritual real, respeitou o contexto cultural e reduziu uma fricção concreta da vida cotidiana, tá? Outro exemplo legal da Trend Watching que eu adoro foi criado em Dubai uma academia que tem um espaço para cochilo sem celular. Uma academia, atividade física. Então a proposta não é vender performance, mas só, né? Pelo menos nesse momento, uma pausa protegida. Quase como se o descanso precisasse ter um guardião, né? Como se o descanso precisasse ter um espaço na nossa agenda louca contemporânea, né? Então, gente, 2026 tem muito ritual por aí. É por isso que eu tô falando disso, né? Eles dão moldura. Eles dão moldura ao que, se a gente não cuidar deles, a gente vira um fluxo de atividade uma atrás da outra. Eles organizam essas interfaces, esses espaços. Então, transformam, né? Eles devolvem contorno para o nosso dia. Então, pensem nesses rituais. Então, os rituais estão vindo com tudo. Não é um capricho estético. É veramente uma resposta emocional e cultural a esse cotidiano ligado nos 220, tá? Bom, vamos entrar numa manifestação bem concreta desses pequenos rituais, que é o valor das pequenas alegrias, as tiny joys, como chamou a WGSN, microdelícias do cotidiano. E a ideia é muito interessante, eu acho, pelo menos, porque ela mostra que, a partir de agora, a partir de 2026, o prazer não precisa vir embalado em excesso, ostentação ou grandes experiências. Ao contrário, mini porções. Rituais antes das refeições, momentos íntimos de indulgência que oferecem satisfação sem pressão, sem exagero, sem compromisso grandioso, tá? É um ponto muito importante para a gente prestar atenção, tá? Durante muito tempo, o prazer foi vendido como evento, a grande viagem, o grande jantar, o grande presente, Só que agora tem outra lógica, muito mais compatível com o estado emocional que a gente está vivendo aqui. Então, além de recompensa espetacular, que a gente pode até ter eventualmente, mas uma recompensa viável, tá? Em vez daquele luxo distante, aspiracional, vamos colocar uma microexperiência que cabe no meio da nossa quarta-feira, que é o meu dia hoje. Talvez porque para muita gente, eu me incluo nessa, o horizonte de longo prazo a gente está nebuloso. Vocês concordam comigo? Então, vamos viver agora, vamos inserir no presente aqui. E eu não estou falando no sentido superficial de pensar, não, mas no sentido humano de incorporar essas pequenas alegrias hoje, tá? Um conforto que vem ali no meu dia louco, hoje, tá? Então, que isso possa ser servido num copo pequeno, uma sobremesa mínima, num cafezinho com cuidado especial, enfim. Não precisa ser grandioso, não precisa ser um acontecimento, não precisa interromper a vida para virar performance. Gente, tem que ser uma obra de prazer. Então, isso também conversa com um outro conceito que aparece nas análises de tendências para 2026, que é o glimmers, que em português a gente pode chamar de lampejos de bem-estar, microinstantes de conforto, ou pequenos sinais de segurança emocional. A Retail Touch Points, reunindo previsões de empresas como WGSN,
Euromonitor, Pinterest e TikTok explicou que glimmers são o quê? Micromomentos de alegria, conforto e segurança, e que eles tendem a tornar ferramentas importantes de enfrentamento emocional do cotidiano. E quem falou isso é a retail, para quem não sabe, é varejo. Não vai resolver a vida, não vai eliminar problema algum, mas nem vai reorganizar o mundo, né, gente, que está bem complicado. Mas ele vai medir, vai mexer na nossa temperatura interna de lidar com isso tudo. Então, por isso que ganhou tanto valor. A gente quer recalibrar nossas emoções. Uma compra pequena, uma textura, um cheiro, o que quer que seja. Pode ser um ritual muito bobo, mas quando ele vira, ele entra, ele vira repetido, ele passa a ser como isso faz sentido para mim, tá? Então, talvez esses pequenos gestos estejam saindo daquele capricho e entrando na necessidade emocional cotidiana. E, de novo, não é luxo, é sustentação, não é extravagância, mas uma forma leve e discreta de viver melhor o dia, tá? Então a gente pode levar isso para o consumo redefinindo o significado, alegria e pertencimento, porque a gente está, gente, em momentos de grande pressão econômica e emocional. Então a gente precisa, e muitas das vezes a gente, por necessidade, está cortando o que a gente acha supérfluo. Mas então a gente precisa preservar esses pequenos momentos de alegria e prazer ritualizados no nosso dia a dia. E antes, e no varejo, para de empurrar volume e vamos entregar intensidade simbólica. Então, um pequeno produto pode carregar muito valor se ele entrar no ritual do consumidor. Uma experiência curta pode gerar um vínculo se ele criar um instante que a gente lembre, que fique na memória. Então, um gesto simples pode ser muito mais impactante do que uma ação grandiosa se ele for repetível, se ele for sensorial, emocionalmente interessante. Tá? Então, gente, as ideias de experiências mais significativas, não necessariamente as mais vistosas, mas elas tendem a aprofundar nossa ressonância emocional e lealdade à marca, tá? Então, gente, cuidado, vamos trabalhar nisso. Então, produtos em versões minis, que não necessariamente são menores, são vistos como menores, mas como mais especiais. Pequenos rituais de início de refeição, objetos cotidianos, clubes, kits, experiências, que podem estar no nosso dia a dia, não em ocasiões especiais, tá? A gente não quer só prazer no dia a dia, a gente quer um prazer que não se esgote e que não cobre performance, que não pareça excessivo, a gente quer pequenas alegrias com uma função emocional clara e ponto, tá? E aí a gente perguntando, olhando para o olhar de marcas, o que é a minha oferta, no que eu estou oferecendo no meu produto, no meu serviço, o que ela pode se transformar num pequeno ritual de prazer e que a pessoa queira repetir, tá? Porque as pessoas querem, tá? As pessoas querem ser felizes. Agora vamos comigo. É terça-feira, 7h20 da noite, ou 7h35, se você preferir. A Clara chega em casa, depois de um dia longo, desses que tudo pareceu urgente, nada terminou. Entende o que eu tô querendo dizer? Ela não vai para o spa, não. Ela não vai fazer uma grande prática espiritual, nem entrar num retiro silencioso. Ela vai fazer outra coisa. Ela vai acender uma vela, ela vai trocar a luz branca pela amarela, ela vai colocar uma música mais baixa, algumas gotas de óleo essencial no difusor, ela vai tirar um baralho de tarô da gaveta, se for o caso dela, não para prever, mas para ela se escutar ali. Um chá ou um vinho. Ela vai ser uma bebida não alcoólica, ela vai sentar no sofá e vai fazer essa transição do mundo lá de fora com o mundo de dentro da sua casa. De novo, nada parece grandioso, não precisa ser, mas vira uma espécie de micro cerimônia de recomposição, tá? É isso. É transformar também o ambiente doméstico, que é uma outra tendência que chama-se magia cotidiana ou magia moderna, modern magic, espiritualidade leve, rituais simbólicos. A FAIR, no seu forecast para a previsão para 2026, ela chamou atenção, que chamou isso de Witching Hour, witch de bruxa, né? A hora da magia, o momento do encantamento, retorno de práticas simbólicas. A gente está voltando muito, e tem muitas pessoas voltando para a espiritualidade, suas diferentes manifestações, não vou entrar nisso agora,
mas a rituais, a estéticas, né, ligados ao místico, para desacelerar, para ter uma sensação de controle, criar momentos de calma, ok? Então, a Gift and Decorative Accessories mostrou dados bem expressivos que produtos ligados à magia, à espiritualidade, cresceram 113%. Uploads de itens mágicos, witchy, subiram 218%. Produtos de manifestação e peças ligadas à astrologia também cresceram muito. Então, essa tendência, ela não fala só de crença, ela fala de função emocional. Aqui não estou falando de crença, meu foco é molduras de sentido, são rituais, tá? Porque muita gente não está buscando respostas místicas no sentido tradicional, está buscando gestos para fazer essa transição, para sair daquela cobrança do dia a dia para entrar num outro lugar mais leve, tá? Onde vela, bebida, relaxamento ajuda nessa transformação. Isso pode transbordar. Então cresce, inclusive, na decoração objetos com caras de relicário, de castiçais, cerâmicas orgânicas, materiais naturais. Na beleza, embalagens que parecem pequenos talismãs, banhos ritualizados, sprays de ambiente, práticas guiadas por intenção, né? E por aí vai. É um alinhamento, é uma energia, um autocuidado com um vocabulário menos clínico, né? E mais simbólico, tá? Gente, uma coisa é perceber que as pessoas estão buscando mais simbolismo, mais ritual e mais intenção. Outra é transformar isso em caricatura ou em oportunismo estético, tá? Então, assim, se a tua marca não tem repertório cultural nem profundidade para entrar nesse cenário que eu acabei de falar, não entra, vai ficar parecendo uma cenografia de misticismo que não tem nada a ver, tá? Então, o barato da coisa não é a marca tentar parecer mística, é ajudar a pessoa a construir um momento significativo. Aí sim que ganha força, tá? Não é vender coisas que não tem nada a ver. Então, essa tendência diz muito sobre o presente mesmo, né? E eu acho isso bem poderoso. Tá virando cerimoniais, coisas do dia a dia. E a pergunta que eu queria finalizar esse momento é: quando uma pessoa acende uma vela, borrifa um aroma, organiza seu ritual para encerrar o dia, ela está comprando um produto ou ela está tentando reconstruir uma sensação de ordem, de equilíbrio, né? E é isso. Então a gente vai observar que a casa é um lugar que está sendo muito mexido por essa tendência. A casa, muitas vezes, principalmente antes da pandemia, era meio que um pano de fundo, o lugar que você ia entre um compromisso e outro, o endereço onde a vida acontecia apenas nos intervalos. Agora ela tem uma outra densidade, ela é refúgio, ela é intimidade. Então, aquela tendência que eu já falei da Comfort Zone da Euromonitor fala muito sobre isso. As pessoas estão buscando calma, simplicidade, experiências mais sensoriais de bem-estar. E a sua casa está sendo transformada em ambientes mais aconchegantes. Cuidado maior com textura, com iluminação, né? E o consumo dentro de casa. Aquela manta em cima do sofá, aquela luminária, a poltrona, o canto de leitura, né? Faz parte de uma ecologia íntima do bem-estar. Então está mudando esse espaço físico. O mundo lá fora já é muito barulhento, a gente está buscando acolher e escolher um momento mais íntimo, uma atmosfera mais intimista dentro de casa. E não só esteticamente falando, é uma experiência completa, com intenção sensorial mesmo, pegando em todos os sentidos, né, que são muito importantes. A WGSN também mostrou que os consumidores estão menos atraídos por design de impacto e mais por objetos que amparam, simplificam e suavizam a experiência, tá? Então, em vez desse excesso visual, algo que faz a pessoa se sentir mais protegida, mais cuidada, né? Gente, spray de ambiente, aroma noturno, óleo de banho, tem muita coisa, bebidas, tecnologia, e nada tem a ver com luxo, tá? Tem muito mais a ver com aconchego, tá? E o aconchego tem muito a ver com os sentidos. Para mim, aconchego, por exemplo, e conforto é aquela graminha japonesa que você pode pisar descalço. É uma parede, vocês estão vendo aqui, com madeira, que dá aquele quentinho. Isso para mim é aconchego, né? Um travesseiro macio, isso para mim é aconchego. Então, de novo, se você trabalha nesse segmento de casa, de decoração, não pense assim, o que eu vendo para casa? De que momento da vida doméstica a minha marca participa?
Ela entra na chegada, na pausa, no descanso, na concentração, na intimidade, na desaceleração do final do dia. Então pense de novo contexto, contexto. E agora eu quero falar de algo também muito simples, muito cotidiano e onde os rituais entram como uma luva, que é o comer e o beber. Nunca foi só ingestão, né? Nunca foi só nutrição, né? Se alimentar ou se hidratar. Sempre teve uma dimensão social, afetiva, simbólica, mas a gente está acrescentando mais camadas, né? Trazendo indulgência para o nosso dia a dia e se permitindo, né? Então, alimentar com prazer não precisa ser abundante, exuberante, cinematográfico. Não, experiências menores, mais precisas, mais sensoriais, menos banquete, tá? E mais inclusão no dia a dia. A gente já tem água, sommelier com proteína. A gente tem várias coisas acontecendo. Água premium, então assim, a Reuters mostrou que a água premium ganhou novos status, tem degustações, tem sommelier de água, um mercado que cresce muito, tá? E aqui um caso brasileiro, a Mamba Water Protein, conhecem de proteína? O site da marca é apresentado como um suplemento alimentar líquido que tem 20 gramas de proteína do colágeno mais BCAA, que são os aminoácidos, né, essenciais. Uma bebida leve, sem açúcar, sem carboidrato, sem glúten. Não é água mineral, mas é um suplemento enquadrado e fiscalizado pela Anvisa que se encaixa nessa categoria. Então, é justamente esse emparelhamento de fronteiras, né? Então, essa marca Mamba usa a linguagem da água, que remete à leveza, hidratação, simplicidade, mas combina com a lógica da suplementação de proteína, que hoje está super em alta, e da intenção funcional. Então, ela transforma uma bebida super cotidiana num ato carregado de propósito, de performance, de estilo de vida, né? Interessante. Então, a ritualização do beber e do comer está indo para um outro patamar. Então, é muito mais do que do seu benefício funcional, está indo para o aspiracional, está indo com intenção, né? A fermentação é outra coisa. A Veg Economist apontou, por exemplo, que em 2026 a expansão da fermentação para além das categorias tradicionais, dos kombuchas, vegetais fermentados, produtos saborizados com culturas vivas, estão ganhando muito espaço, porque está se falando muito sobre isso, né? Para associarem digestão, naturalidade e experimentação culinária, tá? O iogurte está crescendo muito, categorias vegetais, salgadas, tá? E tem muito a ver, né? Porque fermentar exige tempo, exige esperar, exige acompanhar e observar a transformação. Uma coisa no seu tempo que não dá para eu agilizar, acelerar, colocar prazos, metas para bater. Então, nesse cotidiano tão marcado por pressa e querer tudo assim de última hora, a fermentação, os alimentos fermentados trazem até uma reconexão, né? Quem faz pão com fermentação natural está entrando nessa vibe também, né? Respeitando. Então, gente, não é só uma tendência gastronômica, tá? É uma reorganização do prazer alimentar. Então, o consumidor, você já deve ter notado, você também. Você está valorizando mais a bebida que marca essa transição, o alimento que pede preparo, intenção, um ritual antes da refeição, né? Aquela ocasião que cabe no teu dia. Então, de novo, um copo específico para água, um chá noturno específico, um aperitivo antes do jantar, uma abertura simbólica da noite, uma bebida funcional. Gente, beber não é só beber, comer não é só comer, então tem muito mais, tem muito além disso. E eu te pergunto, se você está nessa vibe, se você trabalha nesse segmento, o que meu produto entrega? Em que momento ele entra? Que atmosfera ele ajuda a criar e que pequeno ritual ele torna possível? Já parou para pensar nisso? Porque quando uma marca consegue ocupar esse lugar, ele deixa de vender apenas uma categoria, ele passa a entrar na cadência da vida da pessoa, né? Muito legal, pensa nisso, tá? Bom, até aqui eu falei muito de ritual como uma coisa íntima, individual, mas ele e pode e deve ser compartilhado, coletivo, como uma forma de reconexão social, né, de acolhimento entre as pessoas. Então, nas previsões, né, também, nessa sociedade maluca, a gente está prevendo que práticas que devolvem proximidade, calor humano,
e sensação de pertencimento, segundo a Mintel, tendem a ganhar mais relevância. Isso não aparece só em grandes eventos, em celebrações formais, mas refeições compartilhadas, um encontro organizado em torno de um hábito, um momento de pausa, um espaço que as pessoas passem juntas, né? Um momento do dia. Como aquele exemplo que eu dei do Ramadã lá, da Trendwatch, também. Então, acho que é o seguinte, gente, ritual coletivo não é sinônimo, não precisa ser de evento grandioso. É simplesmente a gente olhar para o dia a dia e construir algo juntos, com uma utilidade real, e trabalhar a hospitalidade também, né? Não no sentido de hotelaria, mas com uma capacidade da gente acolher as pessoas de maneira geral, tá? E aparece isso em outras leituras. A VML fala em Human Connection as the benchmark, ou seja, conexão humana, né, como referência principal, e mostra, mesmo em realidades cada vez mais híbridas entre físico e digital, as pessoas seguem valorizando fortemente o vínculo real. Então, muitos movimentos parecem girar em torno de ocasiões compartilhadas. Eu nunca vi tanto clube do livro, como está acontecendo, clubes de corrida, jantares temáticos, oficinas, retiros, encontros em torno de crochê, né? Práticas de bem-estar. Então, não é só uma atividade que está sendo consumida, é uma sensação de fazer junto, de uma ordem comum. E não é só a socialização, é a estrutura emocional, tá? O tempo ganha uma forma diferente, a gente entende a passagem do tempo de uma maneira diferente, a experiência deixa de ter um eco só individual e passa a ter uma função social também. Então, algumas marcas estão começando a perceber que a comunidade não é só a base de CRM, nem só de audiência engajada, mas é um espaço de ritual, tá? As comunidades estão sendo cada vez mais valiosas como bases tradicionais de clientes. O texto, de um texto que cita a Cassandra Napoli da GSN, diz que as marcas mais bem-sucedidas serão aquelas que conseguem construir mundos em que vale a pena viver. E por que isso é importante no mundo de hoje? Gente, não é apenas uma identidade visual coerente, não, que constrói uma marca. Mas sim, nunca foi. É um conjunto de sinais, de símbolos, de gestos, de encontros, de atmosferas que as pessoas reconhecem, tá? Isso vale muito pra gente, pro Brasil, que a gente tem um plano coletivo forte, a gente compartilha café, chimarrão, mesa, festa, comida de ocasião, encontros de bairro, celebrações religiosas. Então, há um repertório aqui muito grande para as marcas, né? Então, se você quiser deixar ainda mais quentes e menos funcionais, você tem oportunidade, mas você tem que cuidar, né? Não entre em símbolos coletivos que não tenham profundidade. Essa história de ser próximo, tem que tomar muito cuidado para não parecer simplesmente oportunista. Você tem que realmente criar valor. Ou seja, sua marca só sabe criar ocasião ou só sabe aparecer, tá? Então, participar de um ritual coletivo não é o mesmo que patrocinar uma cena, tá? E isso vale muito. Bom, o wellness, que eu já dei um spoiler anteriormente, começou a ter muita meta, eu tenho que dar tantos passos por dia, eu tenho que dormir tantas horas por dia. Cuidado! Então a gente tem que sair dessa lógica produtivista e tentar entrar num ambiente com menos protocolo, menos métrica, menos monitoramento, porque a conta já está chegando. Então vamos revalorizar o prazer também. Cuidado é importante, desempenho legal, mas menos, né? Já a gente está assim otimizando muitas outras coisas. Então, gente, vamos criar práticas de regulação, presença em transição. A gente sabe que o banho não é só higiene, o sono não é só recuperação, o chá não é só função, o aroma não é só perfume. Tem muito mais que isso, tá? E tem uma mudança importante na forma como a saúde vem sendo entendida. Então, mais do que evitar doença ou melhorar a performance, é uma visão muito mais integrada entre o físico e o emocional, né? Então, isso explica porque tantos rituais estão deixando de parecer supérfluos estão fazendo sentido na vida real, como dormir melhor. Nunca se falou nada tanto quanto sono, rituais pré-sono, como tem se falado hoje. O bem-estar está pedindo rituais,
tá? Então as pessoas estão buscando produtos que apoiam, acalmam e tornam a vida um pouco mais suave. Sair daquela lógica do olha como isso é incrível, para olha como isso vai te ajudar, tá? E isso aparece em rotina de banho, em rotina do longo do dia, na maneira como as marcas estão desenhando embalagens, formas e narrativas, né? Então é por aí, ritualizar, né? Porque às vezes, e hoje em dia, muito no nosso tempo, né? O descanso deixou de ser espontâneo. Então a gente precisa protegê-lo, enquadrá-lo, quase que legitimar, né? Então, quando as marcas conseguem criar práticas de pausa com menos culpa e mais presença, elas se tornam muito relevantes, tá? A, as fragrâncias, os aromas estão sendo muito valorizados também, aromaterapia, porque não é só a beleza, a delícia do aroma em si próprio, mas como ele modula o humor, como ele marca a atmosfera, como ele interfere em estados emocionais, tá? Então isso é bem importante. Uau, né? Então o benefício funcional das coisas, gente, óbvio que continua importante, mas vamos trabalhar em outras coisas também. A gente não quer saber só se a coisa funciona, ela quer saber como que aquilo entra na sua vida, que momento do dia faz sentido, que gesto acompanha, tá? Porque daí se torna muito mais natural, muito mais importante. Quando a gente pensa nesses rituais do dia a dia, né? O Brasil tem uma relação, é um país muito sensorial. Banho, chá, aroma, sol, toque, textura, casa, comida, tudo isso faz parte de um repertório cultural que a gente tem que é muito rico. Então a gente tem todo o potencial para desenhar rituais nossos, menos importados, menos pasteurizados, mais conectados com o nosso jeitinho de ser, tá? Então, se a tua marca trabalha muito com meta, protocolo, produtividade, gente, cuidado. Então, pensa nisso. A minha marca ajuda a pessoa a performar melhor ou ajuda a pessoa a habitar melhor o próprio dia, tá? Pense nisso. Então, quando a gente junta todas essas pistas, uma coisa fica clara, pelo menos para mim. Os rituais deixaram de ser detalhe de contexto e passaram a ser um território estratégico. Eu estou falando para as marcas. Porque eles podem estar no café, no banho, na luz, na bebida, no aroma, na pausa, na refeição compartilhada, no gesto espiritualizado, no descanso ritualizado. Em todos esses casos, a marca não precisa entrar como protagonista absoluta, ela entra como facilitadora de uma cena, tá? E isso que é legal, quando ela cria experiências únicas, precisas e que sejam sensíveis culturalmente, como o caso da IKEA do Ramadã, que eu falei há pouco. Então, gente, muita marca durante muito tempo, e tem algumas que estão insistindo nesse modelo, elas estão sendo memoráveis, interrompendo a nossa vida com anúncios chatos, pela campanha barulhenta, pelo impacto, pela promessa grandiosa. Gente, só que nesse cenário que eu trouxe para vocês, ela tem uma oportunidade de ganhar força em outra possibilidade, de ser lembrada por essa repetição silenciosa, por esse gesto do dia a dia. Então, de novo, a pergunta deixa de ser apenas como a minha marca aparece, em que momento da vida a minha marca entra e como eu torno possível melhorar a vida das pessoas. Eu ajudo as pessoas a começar bem o dia, a desacelerar a noite, a transformar uma refeição em ocasião, a tornar minha casa mais habitável, a criar uma pausa, a sustentar um encontro. Se tua marca disse sim para alguma dessas questões, ela já não está vendendo um produto, ela está entrando numa prática. Só que isso exige das marcas uma sensibilidade nova, né? Porque se as marcas estão definindo, as pessoas estão redefinindo o bem-estar, o sucesso, o equilíbrio, não dá mais para oferecer a mesma promessa genérica para todo mundo, tá? Então você precisa entender as nuances. Que o que a pessoa, o que o teu público-alvo chama de pausa, o que ele chama de conforto, o que ele chama de prazer possível, o que ele chama de cuidado, tá? E eu trago aqui um exemplo que eu vi esses dias que eu achei bem legal, que é do Grupo Boticário. O Boticário lançou uma linha inteira, Cuide-se Bem, Cereja de Fases, para acompanhar as fases diferentes do ciclo menstrual. Então eles identificaram, segundo a minha mensagem, uma lacuna entre rotinas de beleza já consolidadas e a ausência, né, do período menstrual dentro desse cuidado corporal. Então, é entender as fases e ajudar nisso. Eu achei isso super rico, porque as marcas crescem não apenas por lançar mais itens, mas por entender melhor em que momentos da vida
elas podem entrar com pertinência. Então, proposta do Boticário não é vender um autocuidado genérico, é entender que o corpo feminino tem fases, sintomas, necessidades. Quem é mulher sabe como isso acontece e por que não, né? E eles fizeram isso com base em uma pesquisa, foi bem legal. Então, é mais um exemplo que o ritual não entra como enfeite, ele entra como algo bastante real, tá? Então, não pense assim, ai, qual produto falta no meu portfólio? Mas pense assim, que experiência da vida da pessoa ainda está sem linguagem, sem acolhimento e sem ocasião de uso bem construída que o meu produto faz sentido? Tá? Daí que o ritual vai virar estratégia. Vai funcionar como uma leitura muito sensível do dia a dia. O ritual tem que ter coerência, tá, gente? Ela tem que ter coerência, né? As pessoas vão ter, as marcas terão de escolher entre aprofundar a eficiência a qualquer custo ou cultivar conexões humanas com mais presença e cuidado. E o ritual não é apenas uma oportunidade criativa, é um teste de autenticidade, tá? Porque se ela quer entrar, a marca quer entrar no território de cuidado, ela vai ter que cuidar. Se ela quer falar de pausa, ela não vai poder trazer excesso. Se ela quer entrar com pertencimento, ela tem que trazer contexto. Se ela quer entrar em espiritualidade, ela tem que trazer respeito e repertório, tá? Então a gente já tem muitos rituais, a gente é rico em inovação, então a gente precisa saber traduzir isso, né? As marcas relevantes dos próximos anos não serão aquelas que resolvem problemas. Não serão apenas essas, serão também aquelas que sabem desenhar essas passagens entre pressa e pausa, entre rua e casa, entre cansaço e recomposição, entre função e significado. E isso no mundo saturado de estímulo e automação, meus amores, vai valer muito. Uau! No fim das contas, né, talvez a questão nem seja entender quais rituais estão crescendo, mas o que eles estão tentando consertar na vida da gente, porque a gente não quer produto novo, a gente quer viver melhor os nossos dias. Então, eu acho que isso muda tudo. E traz para a gente uma provocação que eu adoro trazer para você, o jeito de olhar para o consumo, o jeito de pensar em inovação, entender o que realmente ganha espaço, tem potencial para ganhar espaço na vida das pessoas. As pessoas não compram só a funcionalidade, elas compram as coisas elas nos ajudam. Essas coisas, esses objetos nos ajudam a sentir, tá? Pelo clima que cria, por tudo, né? Então a gente precisa entender que os rituais podem revelar muita força. Certo, o consumo vai continuar falando de eficiência, praticidade, conveniência, lógico, mas ele também vai precisar falar de delicadeza, de presença, de gesto, de repetição com sentido, tá? Para o nosso dia ficar melhor. Talvez por isso que os rituais, né, pareçam tão pequenos, mas eles podem dizer tanto, né? E é uma tentativa de reorganização, é um modo de responder ao excesso sem precisar gritar, de produzir um momento, um refúgio, um momento oásis dentro da escala possível da vida de cada um. Por isso que é um tema tão rico, né? Então, as marcas mais interessantes vão ser as que entenderem essa importância, que não são aquelas que precisam grandes transformações, mas que consigam entrar na vida das pessoas com sensibilidade, com inteligência, tá? Não é o extraordinário que fideliza, é aquilo que acompanha, que faz a pessoa se sentir melhor com ela mesma. Não é aquilo que grita mais alto, é aquilo que consegue trazer sentido e pausa pra gente, e não é pouca coisa, tá? Então, antes de eu fechar, eu quero trazer, espero que você tenha curtido toda essa reflexão sobre os rituais, recomendar fortemente um livro chamado, mais de um, na verdade, O Poder dos Momentos, de Chip Heath e Dan Heath. Eu tenho um resumo dele, vou deixar o link para vocês. É um livro muito interessante, porque ele fala isso no contexto das marcas, a importância do significado, dos instantes, o que fica na memória, que rompe a sensação de vida automática, é muito prático, muito legal para marcas. O outro que eu acabei de ler, na verdade eu ouvi, é A Arte da Escuta, da Julia Cameron, que também vou indicar um outro dela, que é O Caminho do Artista, que eles nos ajudam a como o silêncio, o contexto, o ritual, o valor das coisas repetidas no dia a dia pode melhorar a nossa vida. Gente, não deixem de dar uma olhada se você não leu nenhum desses livros, vejam, tá?
E é por isso, gente, vamos cuidar daquilo que é realmente importante, faz sentido e podem ser os pequenos rituais do dia a dia, como ler um capítulo de um livro, desses que eu te passei, por exemplo. Ouvir um episódio do podcast da sua amiga Célia. Então esse foi mais um episódio de Tendências de Mercado e Consumo. Espero que você tenha curtido esse tema que me fez até falar mais calmamente, né? Você percebeu? Então, e no começo eu te fiz uma provocação. Vamos trocar cartas? Quem topa me manda. E até o próximo episódio.